O São Paulo Futebol Clube ele se reapresenta e tem novidade demais para falar sobre o mercado da bola do São Paulo. O técnico Hernan Crespo, inclusive, ele chega e bate o martelo e pede 4 reforços e nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Além disso, o tricolor paulista ele já tem também decisão tomada por jogador que não pode sair do São Paulo e o São Paulo, pelo menos nisso, ele deu as cartas, falou aqui não vai levar e isso foi muito bom pra gente. Além disso, o São Paulo ele participa de uma reformulação nesse momento, onde ele tem nova saída, novo jogador que foi embora e já soma ali a 12ª saída do São Paulo. Tudo isso também nós tivemos aí o Gaston Ávila, que também decidiu, tomou a decisão a respeito do São Paulo. Nós temos inúmeras situações para falar aqui, e inclusive sobre Michael, o ponta direita que foi do Goiás, foi para fora e agora é jogador do Flamengo e está escanteado. Vamos trocar uma ideia sobre tudo o que está rolando sobre o São Paulo e eu vou atualizar de todas as notícias que temos para hoje. Vem comigo então, chega nesse like aí para dar aquela moralzaça no vídeo, um likeão dá aquela moral e se inscreva aqui no canal, venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui, beleza? Olha só, o São Paulo, ele se reapresentou, né? E aí foi muito legal ele se reapresentar. Muitos caras que estavam contundidos não estão mais. O Crespo ali olhando o time, uniforme novo, foi uma festa bacana. Depois da festa, nós temos que ter agora o resultado. O São Paulo vai fazer agora 7 jogos já em janeiro. São 3 clássicos, mas assim, 7 jogos já em janeiro é um número assim grande de jogos, né? Então acho que é muito legal para o São Paulo começar a se preparar para a temporada e principalmente, o principal de tudo é descobrir qual que é o elenco que o São Paulo tem. O elenco do São Paulo hoje ele é composto por jogadores muito mais da equipe de base, né? O time base do São Paulo, os titulares, eles ficaram lá no time. O técnico Hernan Crespo ele queria mais jogadores e o São Paulo, com contratações bastante modestas, ele chega e ele ia falar pro Crespo, ó, você vai ter os reforços que vem aqui da equipe de base. Então um cara igual o Nicolas, ele já passa de lateral esquerdo da base para lateral esquerdo do time profissional de São Paulo. Ele está lá com o técnico Hernan Crespo e ele vai ser um jogador que vai revezar por enquanto com o Wendel. O Wendel recuperou, vai jogar. O Nicolas reveza com o Wendel na titularidade ali em alguns jogos, porque o Enzo Dias ainda está meio fora. Aí o São Paulo faz um anúncio oficial da contratação ali do Lucas Ramon, o que já é um assunto muito interessante, porque o São Paulo já tinha o Mailton, né, que foi emprestado, tinha o César que não podia jogar, não consegue mais, então o São Paulo anuncia o Lucas Ramon. Só que o Lucas Ramon ele chega pro São Paulo no momento em que o Mike tinha desbancado os outros dois. Então hoje o Lucas Ramon, que é um lateral interessante, ele vai ter que disputar a posição ali com o Mike, que acaba virando o titular do time do São Paulo. Achei que o negócio ele ficou muito bom pro São Paulo, porque pelo menos agora ele tem jogadores que eles podem brigar uma posição de maneira sadia e não com o nome. Quando tinha Cedric Soares que tirava a posição do Mike, era pura e simplesmente com o nome, né? Então ele ganhava a posição, porque ele jogou em Portugal, que ele jogou no Arsenal, e agora não. Agora vem o Lucas Ramon junto com o Mike para brigar a posição de maneira saudável. O São Paulo ele faz o empréstimo do Ibali, o volante da equipe de base, que já tinha sido emprestado para a Inter de Limeira, depois foi emprestado pro time lá do... Esqueci agora, mas jogou aquela Copa do Brasil, não lembro o nome do time. E ele jogou a Copa do Brasil, ele foi até que razoavelmente bem. Ele volta para o São Paulo agora e ele é emprestado de novo agora para o Juventude. Quando ele chega no Juventude agora, ele vai seguir os caminhos ali de Patrick Lanza e também do Jandrei, né? Eu acho que ele é até um bom jogador e o São Paulo não quis simplesmente ficar com ele. O São Paulo buscando o Alan do Flamengo, o São Paulo aí que contratou agora o Danielzinho, que é volante, ele nem tem considerado jogar com o Ibali. E eu não sei até que ponto isso é correto. Claro, o Ibali é um cara jovem, né? Então se você pensar, preciso de um volante novo, nós temos o Negrutti, que já está até jogando com o técnico Hernan Crespo, e não chega a ser um erro. Você fica com o Negrutti, tem o Hugo, que vai subir, já subiu também, mas ele vai voltar de contusão, e tem também os caras que já estão lá, Danielzinho, Pablo Maia, Alisson, né? Você tem Bobadilha, Marcos Antônio, a coisa fica legal, vai ganhando forma ali no time do São Paulo, então faz sentido até emprestar o Ibali. Acho até que o São Paulo deveria emprestar o goleiro Yang. Contratou o Carlos Coronel, empresta o Yang e vamos ver o Yang brilhar por aí. Quando o Yang brilhar, nós sabemos que temos um goleiro que está jogando em alto nível e que pode voltar para o São Paulo e ser o substituto do goleiro Rafael. Acho bastante interessante sim a movimentação. O São Paulo, inclusive, ele
toma uma decisão com relação ao Marcos Antônio. O Marcos Antônio ele foi, nos últimos dias, um jogador muito especulado, porque o Flamengo tinha interesse em levar o jogador Marcos Antônio, e aí agora o São Paulo ele chega e fala assim, ó, eu bato o martelo aqui, tá batido o martelo, tá decidido, tá tomada a decisão que o São Paulo vai ficar com o Marcos. Muito foi falado ultimamente, né, sobre o Marcos Antônio saindo pro Flamengo, até pelo Flamengo ele ter um poder de compra muito forte. O São Paulo com o Marcos Antônio, ele foi para Lazio e contratou o cara. O cara é do São Paulo, ele é jogador do São Paulo hoje. Ah, mas não pagou ainda. Não, o São Paulo já tem tudo definido e articulado ali com a Lazio de como que o São Paulo vai pagar o Marcos Antônio, e aí o cara já é jogador do São Paulo. Aí o São Paulo foi no Flamengo pedir para contratar o Alan, sondar o Alan. Ficou um buchicho danado de que o São Paulo compraria o Alan. Só que o Alan é um cara carésimo, um cara que vai custar pro São Paulo quase 60 milhões de reais, com o São Paulo tendo a obrigação de compra, caso ele bata a meta, naquele primeiro ano de empréstimo, então não tem cabimento você ir comprar um outro cara, um 10º volante e pagar ali 60 milhões. Para isso, o São Paulo tem o Marcos Antônio, que não precisa de jeito nenhum do Alan. Agora, se o Marcos Antônio ele for ser um jogador que vai mesmo pro Flamengo, digamos que o Flamengo vem com proposta, igual o Flamengo tem feito agora no Caio Jorge, jogador do Cruzeiro. Os caras estão oferecendo 200 milhões de reais, mais o Cebolinha, sabe? É uma coisa assim tão absurda de olhar pro São Paulo, a situação que tá. O São Paulo hoje ele assusta com valores do Breno Lopes, que custa 15 milhões de reais. O São Paulo assustou. Não, eu tô preocupado, aqui não sei. E aí tudo bem, você fala, tá bom, assustou com valores, 15 milhões, é dinheiro. Aí o Flamengo oferece 200 e poucos milhões pelo Caio Jorge, mais o Cebolinha e ainda tendo o Pedro. Então como é que você pensa? Poxa, o time do Flamengo, quem é o camisa 9 do Flamengo? Quem é esse Zé Mané aí que não tá jogando? Você pensa, poxa, é o Pedro, né? Que é melhor do que o Caio Jorge. Eu acho, pelo menos. É melhor do que o Caio Jorge. Os caras então estão oferecendo 200 e poucos milhões num time que já tá pronto, que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, pra ter o Caio Jorge pra bater cabeça ali com o Pedro. Então se esse time chegar no São Paulo pra levar o Marcos Antônio, por que nós vamos acreditar que o Flamengo não vai conseguir? O São Paulo vai bater o pé e falar, não, vai levar de jeito nenhum. Se o Flamengo vier, ele leva. Hoje o São Paulo, oficialmente, ele tem a postura correta. Ele bate o martelo e toma a decisão. Marcos Antônio é meu. E até esfria um pouco o interesse ali no Alan, né? É claro que o mercado ele é muito rápido que acontecem as coisas. Então o Alan pode vir para o São Paulo, sim. Mas tal qual o Vitinho, lateral do Botafogo, assim como o Savarino, meia do Botafogo, hoje o Alan também ele passa a ser um assunto que vai ser discutido de uma maneira muito mais simples, calma, e se der errado, tudo bem, deu errado. O São Paulo tá partindo para um monte de plano B, e o técnico Hernan Crespo chegou, tomou a decisão e falou assim, eu quero 4 jogadores. Eu lembro que quando o Crespo sai de férias, ele chega e ele pede pro São Paulo contratar. Preciso de jogadores e jogadores de saúde. O São Paulo ele foi pro mercado e ele trouxe 2 caras do Mirassol e trouxe um goleiro. Então você tem ali 3 caras que, um no goleiro talvez nem jogue, agora 2 que vêm do Mirassol, eles vêm com essa saúde que o Crespo pediu. Eles vêm com perfil de jogador mais desconhecido, mais barato, mais modesto, só que eles vêm com saúde. O São Paulo olhou o mercado, fez a estatística ali, contratou caras que conseguem jogar futebol sem se machucar da primeira arrancada. E o São Paulo trocou todo o departamento médico, mas nada vai mudar o fato de que o São Paulo contratou praticamente 2 jogadores, porque o goleiro eu não vou contar. Tem o Rafael lá, o Rafael não vai largar o osso, nem pode. Então você tem 2 jogadores que somam pro time do Crespo. E tem 12 saídas. Também não são 12 saídas que vão atrapalhar o Crespo. O Ibali, por exemplo, o Crespo nunca nem usou o cara. Como é que o Ibali vai fazer falta? Não vai. Então, é assim, o Crespo ele teve inúmeras saídas, alguns até titulares, como o caso do Luiz Gustavo. O Oscar tá aposentado, não tem mais jeito, vai aposentar, né? O Oscar, o Luiz Gustavo são caras que o Crespo estava usando. O Rigoni, o Crespo estava usando, e esses caras todos foram embora. Então, esses jogadores aí fazem falta. O São Paulo tinha um elenco reduzido, o Crespo sai de férias, ele volta, ele tem menos jogadores, e muitos menos. Então ficou complicado. Aí o São Paulo, ele agora ele tem a necessidade de contratar 4 para o Crespo começar a ficar feliz ali. O Crespo, de fato, efetivou o lateral esquerdo Nicolas, então ele ganha um lateral esquerdo. Ele, de fato, coloca agora o Negruti e o Hugo no banco de reservas, então ele tem o Hugo, por exemplo, que é um volantinho a mais. O Paulinho, que o próprio Crespo estava colocando como centroavante, já é um centroavante a mais. Tá pronto para jogar? O Caleri voltou. Caleri não vai jogar o segundo jogo para poupar aquele controle de carga. Vai ser o Paulinho, o centroavante
centroavante ou o Crespo vai improvisar o Sabino de centroavante e reclamar de zagueiro e de centroavante? Então é esse o ponto que tem que ser colocado agora. O São Paulo vai realmente colocar os caras da base para serem ali os seus reforços? Se for isso, o Crespo tem que estar de acordo e no momento em que o Calleri sair, ou no intervalo, ou faltando 20 minutos, ou ele vai ser poupado, tem que entrar o Paulinho. E isso tem que estar muito claro. Saiu ali o jogador, o Wendel, lateral esquerdo. Não pode ir o Sabino para lateral. Tem que ir o Nicolas. Tem que ser lateral por lateral. E isso tem que estar muito claro para o São Paulo, porque isso é você utilizar a base como reforço. Não tem outra saída. Quer usar a base como reforço? Não é você fazendo o Sabino jogar 80 jogos em 4 posições, o Ferrarese jogar 80 jogos em 4 posições, o Luciano jogar 80 jogos em 4 posições, você não utiliza a base e não tem jogador, vai reclamar. Claro, então a base, quando a base é reforço, tirou o Wendel, é Nicolas. Tirou o Calleri, é Paulinho. Tirou, sei lá, tirou o Lucas Ramon, é o Mike. E isso é você reforçar o time com a equipe de base. E o Crespo tem essa ciência. Não sei se ele vai ter essa coragem, mas a ciência ele tem. E quando ele pede 4 jogadores, com certeza tem aí um meia na equação, tem um zagueiro canhoto, sim, tem também um ponta direita e um segundo atacante por enquanto. O São Paulo fecha a lateral esquerda, fecha a lateral direita, fecha ali o grupo de volantes, podendo chegar um Alan, mas aí não é a prioridade máxima. Mas zagueiro canhoto São Paulo pensa ainda. E um zagueiro canhoto que agora acaba de decidir, tomar a decisão e comunica ao São Paulo é o Gaston Ávila. O cara decidiu que não vem para o São Paulo, ele não vai vir mesmo, ele optou por não vir, ele ganha 750 mil reais por mês e o Ajax não vai ajudar o São Paulo a arcar com esses custos. Então o São Paulo com certeza não pode utilizar um jogador desse. Muito óbvio que daria errado, ainda bem que deu errado e o São Paulo fica ali sem o cara e deixa quieto, né? Aliás, antes de falar de mais nada, o São Paulo também ele tem o lance do Oscar, né? Tava até olhando aqui o que eu anotei, o Oscar, ele não anunciou a aposentadoria ainda. Isso quer dizer que ele tá recebendo do São Paulo? Sim, está. Ele ainda é jogador do São Paulo, ainda está recebendo o salário de 2 milhões e 300 mil reais por mês, o São Paulo pagando 1,5 milhão, a empresa patrocinadora pagando 800 mil mensais. O São Paulo agora ele vê o Oscar se estendendo por um pouco mais de tempo, tendo que pagar mais 1 ou 2 salários, e o São Paulo que já tinha dívida com o cara. Então agora eles estão acertando como será a rescisão amigável, onde o São Paulo, no momento em que rescindir, ele não tem que pagar o resto do contrato. Porque o São Paulo não está errado nesse ponto aqui. Quando o São Paulo rescindiu com o Daniel Alves, foi uma rescisão de uma parte só que queria. O Daniel Alves jogaria para ganhar 1,5 milhão. Então, o contrato que o São Paulo tinha que pagar, faltava 30 milhões. O São Paulo teve que pagar os 30 milhões. Qual que era a diferença? Se pagava parcelado ou à vista. O cara tá jogando, é 1,5 milhão por mês. Se o cara aposentou, saiu fora, aí você paga 400 mil mensais em mais tempo, alivia um pouco o pagamento. E o Oscar vai ser isso. O São Paulo não vai ser isso. O São Paulo vai rescindir com ele de maneira amigável, então os salários para frente não vai ter que pagar pro Oscar. Porque senão o Oscar também, o São Paulo fala, então tá bom, se eu tiver que te pagar, vem e jogue. Aí o Oscar não vai conseguir jogar porque ele optou pela aposentadoria. Então é o que o São Paulo deve até agora. Esse para trás que o São Paulo deve, o São Paulo vai fazer um acordo com ele e aí vai fazer o pagamento de maneira parcelada e vai ficar tudo bem, o Oscar que vai ser feliz e o São Paulo também deu tudo certo aqui, vai dar tudo certo nas próximas horas, dias, já vai resolver. Essa semana que entra agora vai resolver o Oscar. E aí o São Paulo também tem o Michael no radar. O São Paulo fez uma consulta ali por alguns jogadores, ele consultou o Cebolinha, ele consultou o Gustavo Scarpa, tem muito cara ali que está no radar do São Paulo. Ele consultou o Breno Lopes. O Michael, qual que é a questão dele? É que ele no Flamengo está absolutamente fora do baralho. É carta fora do baralho, escanteado total. Um cara igual o Michael hoje, ele passa a ser um estorvo pro Flamengo e acabou treinando alguns dias ali separado do elenco, porque o Felipe Luiz não vai colocar o cara nem no banco de reservas. O Michael mal fica no banco de reservas, é um jogador descartado pelo Flamengo que ainda tá lá. É um cara de alto nível, de alto salário, um cara que veio como uma grande esperança para o time do Flamengo e ele simplesmente não joga. Dito isso aí, o São Paulo, em vez de chegar no Flamengo e pedir o Alan, né, ou tentar uma missão quase que impossível por aí, ou trazer um cara nível Tapia, ele tem o Michael que ele pode contratar. O Crespo pediu 4. Se você trouxer 4 para o Crespo que não são melhores do que os da base do São Paulo, também não adianta. O São Paulo ele tem que agora viver um ano um pouco mais apertado. Tem que ter um ano um pouquinho mais de risco. Ele tem que montar um time de qualidade para voltar
voltar a ganhar. Se ele contratar o próximo Tapia, o próximo Dineno, o próximo Santiago Longo, o São Paulo não sai do lugar, acaba o ano em crise, sem títulos e ainda vai conseguir ficar com uma dívida muito perto do que tinha. Agora, se o São Paulo contratar um cara igual o Michael, colocar para jogar com Ferreirinha, Lucas Moura e Caleri, o São Paulo monta um time classe A, o São Paulo monta um time de primeira prateleira e com um time desse de primeira prateleira, ele pode ganhar títulos e definitivamente valorizar o seu elenco para vender todos os caras da base, todos os caras que estão ali, ele pode vender de verdade, valorizados, ganhando uma grana, igual ganhou no Beraldo, igual ganhou no Antony, aí fica legal. Aí o São Paulo tira o pé do buraco na hora e fica top, não fica não? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!